A natureza nos ensina. No meio do jardim de minha casa de verão em Anavissos, eu construí um lago com pedras, cercado por flores e plantas multicoloridas. Este lago era uma fonte de inspiração de discussões filosóficas para Carolina, para mim e meus amigos. Numa manhã de verão, nossa discussão tratava da maravilha da criação. A brisa delicada embalando a floresta de flores no jardim, misturada aos sons da água murmurante que vertia da rocha, parecia tocar as cordas de um instrumento gigantesco, cuja música envolvia as almas e inebriava os sentidos. Qualquer um que se importe com estética e as leis da física, admitirá que em seu reino infinito, todas suas leis são respeitadas absolutamente. Os arquétipos de cada forma de arte são encontrados nas formas, os formatos e tipos de cada criação da natureza. A primeira coisa que um observador perceberá é que na natureza não há nenhuma linha reta. A linha reta é, na realidade, uma subordinação mental na geometria para determinar uma trajetória ou uma distância que, essencialmente, seguem, na verdade, uma linha curva. Os troncos das árvores são curvos. Seu curso ascendente é caracterizado por pequenas ou grandes curvas perceptíveis. As praias, rios, lagos, montanhas e morros, todos seguem a lei inviolável da curva, que descansa o olho humano e contribui para a totalidade da harmonia de cada síntese natural. O milagre da curva é seguido até pelos produtos do mundo vegetal. Todos os frutos das árvores e plantas têm como característica principal a curva. No reino animal, nunca encontramos uma linha reta. E isso ocorre não só com os animais terrestres, mas com todos os tipos de peixes nos lagos e nos oceanos. No pensamento filosófico, uma linha reta é uma linha reta mental. Começa em algum lugar e termina em algum lugar em nossas mentes. Este pensamento não pode ser identificado com as leis da natureza, nem com as da terra e nem com as do céu. Uma linha reta real nunca existiu na natureza. A curva é a linha natural que determina a finalidade eterna de cada criação da natureza. A Terra é esférica. Sua órbita é circular. O sistema solar gira de maneira circular. Nossa galáxia gira ciclicamente. O círculo é a representação geométrica do eterno, do imortal, através do qual as espécies com suas formas experimentam o ciclo da vida e se transformam na vida eterna de sua matéria quântica. No ápice das obras da criatividade humana, seguindo a simetria estética da curva, está o Pártenon, na Acrópole de Atenas. Quando estudamos as curvas do Pártenon, observamos que a escada mais baixa da fundação não é uma linha reta no sentido do comprimento e da largura do templo, mas curvas com uma convexidade de 11 centímetros no meio dos lados maiores e de 6 centímetros no meio dos lados menores.
Isso comprova a grandeza estética do Párthenon. A curvatura da primeira escada pode ser observada em ambas as escadas mais elevadas da fundação. Sobre sua superfície curva se apoiam as paredes do templo, enquanto a imponente colunata dórica que o cerca completa sua magnificência. As colunas na asa têm uma altura de 10 metros e 43 centímetros, e o diâmetro da base é 1 metro e 90 centímetros. Tem 20 sulcos cada. No meio de cada coluna, a curvatura do sulco aumenta. E aqui, observamos que as colunas não estão cercadas por sulcos verticais, mas por curvas. A colunata transfere a curvatura da fundação harmonicamente às arquitraves e, por extensão, às bordas com os tríglifos, as métopes e as cornijas. Com a curvatura maravilhosa da linha reta, Ictinos e Calícrates conseguiram o milagre geométrico do Párthenon. O milagre que dá fôlego ao mármore cinzelado e faz o trabalho com sua harmonia incomparável parecer vivo. No reino ilimitado da natureza, um segundo cânon é simetria. A medida excelente caracteriza cada criação natural. E se a natureza fosse assimétrica, não só o homem não sobreviveria, mas também nenhum animal. A geometria que comanda o corpo humano, especialmente o rosto, no contexto da simetria, da beleza e do encanto, que um ser inteligente tal como o homem é chamado a exercitar, quando vista numa outra pessoa, é divina. Os olhos são 2. Há um nariz, mas com 2 narinas. Há uma boca, mas com 2 maxilas. Há 2 orelhas e 2 bochechas. A determinação numérica dos órgãos da cabeça humana é ligada indissoluvelmente à maneira em que a natureza funciona. Nós nunca veríamos bem com um olho, não importa seu tamanho. Ou cheiraríamos com uma narina. Ou comeríamos com uma maxila. Ou ouviríamos com uma orelha. A máquina com que o mundo natural funciona só é compatível com a posição geométrica dos órgãos do homem, assim como os do reino animal. Esta compatibilidade levanta a pergunta crucial: se a evolução das espécies dos reinos animal e vegetal ocorreu, ou se o modelo de cada forma e espécie é sujeito à estática lei de um arquétipo eterno. Podemos aceitar como lógico que o DNA é transferido de espécie para espécie numa suposta evolução? Podemos imaginar a forma da espécie que se transmuta numa outra espécie? Ou a espécie de uma forma se transmutando numa outra espécie da mesma forma? Em nenhuma parte nos anais das leis da natureza encontraremos sustentação para tais mutações. E se por erros houver certas exceções, elas aplicam-se às monstruosidades ou, em geral, a desvios naturais. A experiência da simetria é visível em cada momento de nossas vidas, onde quer que possamos estar. Os pássaros voam com movimentos simétricos de suas asas.
Muito impressionantes são as procissões simétricas dos insetos. O voo da mosca com a espantosa simetria de suas asas. O voo de um pernilongo, o voo de uma borboleta, de flor em flor, e sua identificação com o mecanismo de coleta do pólen das flores. O conceito da simetria na forma, no volume, no formato, no material, no peso e na maneira de uso de cada órgão animal pode ser facilmente verificado. Os animais carnívoros têm dentes afiados porque são indispensáveis a seu tipo de alimento. O pescoço do camelo é longo, numa equação matemática natural com seus pés, que também são grandes na medida requerida para comer livremente. O pescoço do urso é curto, quase junto aos ombros, porque ele tem pés curtos, para que possa facilmente cheirar o solo e, ao mesmo tempo, se equilibrar estando em pé, que, como carnívoro, caça seu alimento. Os outros carnívoros obedecem à mesma simetria. Poderia o elefante sobreviver sem a tromba? Claro que não. Se esse animal, o maior dos animais da Terra, tivesse um pescoço grande, a enorme cabeça não teria apoio e, devido ao peso, desmoronaria. A cabeça se une ao resto do corpo, numa simetria original que lhe permite viver e andar confortavelmente. Sua surpreendente tromba substitui a falta de pescoço para pegar o alimento e trazê-lo à boca. Suas patas são curtas, rígidas, sem as juntas inferiores que os outros animais têm, para poderem sustentar seu corpo. O elefante é herbívoro, porque nunca poderia ser um carnívoro que corre na selva para capturar algum animal. Venha, vamos viajar juntos para as profundezas do mar. O fundo do oceano é um mundo único e mágico, que imediatamente faz com que você acredite que é um mundo de silêncio eterno. No entanto, no reino líquido da natureza, o banquete supersônico, que o homem até hoje nunca decodificou, é um concerto musical irreplicável que guia os movimentos dos peixes, sua comunicação e sua sobrevivência. A mente do homem fica estática diante da beleza geométrica, cromática e morfológica dos seres das profundezas. Apenas quando a alma alcança seu pico em conceber o ideal, experimentamos não só os ideais conceituais, mas também os estruturais, variados e cromáticos, que marcam a perfeição da criação marinha. Deixe que nossa alma aprenda os transcendentais ultrassons da festa musical das profundezas e com as vozes místicas destes seres maravilhosos, que por bilhões de anos, desde tempos imemoriais, são a comunidade do mundo líquido. Vamos tentar entender como a mente de Deus funcionou quando separou a terra das águas. E na divisão das águas do eterno arquétipo da perfeição absoluta, ele criou a terra e as águas.
O modo como seu alimento necessário é encontrado pelos milhões de animais que vivem em cada era na Terra do planeta é certamente o milagre dos milagres. O pensamento do filósofo torna-se estático quando examina o plano da criação para compreender a causa e o efeito. Cada espécie de animal precisa de alimentos específicos, e este alimento específico deve ser produzido pela crosta da Terra, através de incontáveis reações químicas, para que se torne compatível com o que cada animal quer comer. E não só os animais, mas o mundo vegetal também. Diferentes essências são requeridas pelas vegetações da terra, da requerida por árvores de pinho ou carvalhos ou cedros, outra vez por flores ou ervas, ou aranhas, ou por um papagaio, um pombo, um cão, um elefante ou uma baleia. E cada tipo de alimento requerido por cada ser que esteja vivo na natureza precisa ter sua produção programada no laboratório da criação. Eu queria saber que cozinha prepara as refeições das plantas e das flores. O mundo vegetal é alimentado pela natureza inorgânica. Para que a vida vegetal seja preservada, é necessário carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio de fósforo e cálcio. Além destes, asbesto, magnésio, ferro, enxofre, manganês, zinco, cobre, cloro, chumbo e boro. A maioria destes produtos químicos é encontrada no solo. O solo, as rochas, a água e o ar são transformados em folhagem fresca, em vegetação delicada, em flores multicoloridas e na doce e suculenta fruta. Entretanto, para consumar este fenômeno maravilhoso de produção, a Terra deve colaborar com o Sol. A conversão de substâncias inorgânicas em orgânicas é resultado de um processo maravilhoso chamado fotossíntese. O processo da fotossíntese funciona assim. As plantas, que têm em suas folhas a substância verde, a clorofila, quando são expostas aos raios do sol ou mesmo à dispersão, extraem carbono do dióxido de carbono que existe disperso na atmosfera. Carbono, junto com a água absorvida através das raízes e da luz solar, produz glicose e oxigênio. O oxigênio liberado, que faz os seres humanos venerar o verde, não deriva do dióxido de carbono, mas da água. A partir da glicose, amido, celulose e outros carbonatos são formados, tais como as substâncias orgânicas que compõem a matéria viva. Apesar dos esforços científicos de detectar o modo como a fotossíntese funciona, a solução do problema permanece desconhecida. Vamos falar, entretanto, um pouco sobre animais. Sabe-se que nenhum animal alimenta-se de substâncias inorgânicas. Você já viu um cão, ou gato, ou leão, ou um coelho comer solo ou rochas? Claro que não. E nem os animais podem converter sozinhos os elementos inorgânicos da natureza em orgânicos. Qual é então o segredo de como no reino animal a tabela se ajusta diariamente à sua sobrevivência? O segredo se chama cadeia de sobrevivência. Esta cadeia não tem nenhuma relação com a teoria de Darwin sobre a origem do homem, que é imperfeita. Os elos da cadeia natural se conectam da seguinte maneira. A cabra, os carneiros, coelhos e os cervos asseguram sua sobrevivência através do mundo vegetal, que se reproduz continuamente pela fotossíntese. Este é o primeiro elo da cadeia de sobrevivência. O cão, o lobo, o falcão, o tigre e o leão, que não comem plantas, mas comem os animais que as comem.
E assim, vemos nos elos da cadeia de sobrevivência o inorgânico convertido ao orgânico. Os animais herbívoros comendo ervas. E os carnívoros comendo os herbívoros. A grama necessita do solo. O carneiro necessita da grama. O lobo necessita dos carneiros. Uma cadeia de sabedoria ilimitada com interdependência em seu núcleo, que liga o firmamento com os oceanos, e os céus com a Terra, e o sistema solar com nossa galáxia, e esta com o universo inteiro. O tudo deriva-se do um e retorna ao um. Uma manhã ensolarada, recebi a visita dos professores Stanley Sfecas e Triantafyllos Karayanis em minha casa de verão em Anavissus. Estavam atormentados por uma pergunta e queriam compartilhar o tormento comigo. A pergunta era: a lei da sobrevivência está sujeita à entropia? Inicialmente, nossa discussão tratou de alguns animais carnívoros. A hiena deve comer para viver. Entretanto, como carnívoro, deve matar outro animal e comê-lo. Resumindo, a lei que determina a sobrevivência de uma hiena inclui o assassinato de outro animal. É a isto que se chama entropia. Mas o animal que a hiena caça não é um carnívoro. É um herbívoro. Come, em outras palavras, as plantas da terra. A lei de sua própria vida não inclui a entropia. As hienas caçam sua vítima. Em algum momento, aprendem-na quando esta se cansa. Saltam em cima dela, despedaçando-a de maneira bárbara, para então comê-la. A pergunta é: por que os animais que estão sujeitos à entropia sempre matam e comem os animais que não estão sujeitos à entropia? Isto mostra que no mundo animal, a lei do mais forte se sobrepõe, e não a lei do melhor. Esta é certamente uma pergunta significativa sobre a maneira em que Deus pensava enquanto criava o mundo. E por que a operação do mundo é a operação das leis, a observação humana se preocupa principalmente com o exame das leis. A lei da selva é cruel, inexorável. Um animal devora outro de acordo com a lei. Os pássaros pequenos correm o risco de serem comidos por pássaros maiores ou por animais carnívoros. Os peixes pequenos do mar seguem a mesma lei. São comidos por peixes maiores. A operação da lei está diante de nós, levantando muitas perguntas. Como consequência, deslocamos a discussão para o reino humano, para as sociedades do mundo. Na busca da lei da sobrevivência, vemo-nos agora confrontando inúmeras perguntas. O homem está no auge da criação. Ele tem pensamento, sabedoria, conhecimento, lembranças. Ele descobriu a ética, a harmonia da natureza e a consciência do mundo, o próprio Deus. Entretanto, tudo isso não pode constituir uma lei de suspensão do modo de vida do homem. A natureza humana parece esconder dentro dela os horrores da natureza que os animais da selva têm. A sobrevivência humana não se limita à necessidade dietética que os animais têm, que se não comerem, morrerão. Os principais elementos exigidos pela natureza humana são a dominação do mais forte, usando todas as formas de violência. A entropia na natureza humana esconde dentro de si a imposição do mais forte contra a pessoa mais fraca e honesta. Guerra, dominação, aquisição impensada de bens, a exploração dos fracos, a violência dos ricos contra os pobres, do forte para o fraco, constituem um aumento contínuo da entropia. A pergunta toma outra dimensão quando pensamos que a entropia, em outras palavras, o mal que o homem esconde dentro dele, não só é um produto de seu pensamento, mas de sua natureza própria. Mas se perguntarmos sobre a operação da lei da natureza humana, chegaremos outra vez ao modo com que Deus construiu o projeto do universo. Se o universo e o homem constituem uma criação do amor ilimitado de Deus em relação a tudo, como é possível para toda a criação basear sua continuidade na entropia? Sabe-se que a entropia rege o universo inteiro e aumenta dinamicamente com a expansão do universo.
Este aumento devia ter levado o universo ao colapso há muitos bilhões de anos. Mas o universo continua a existir em perfeição divina. Consequentemente, na natureza do universo, a entropia constitui um elemento integral de sua harmonia. Entretanto, na natureza do homem, a entropia continua, isto é, a aplicação do mal para a dominação do mais forte é contrária à entropia do universo, pela simples razão de que é controlada pela razão, pela lógica e, principalmente, pela consciência. Isso quer dizer que, embora a entropia exista no universo, é no homem que a entropia é produzida. Mas como pode essa entropia hereditária, a que está na natureza do homem, ser julgada? A filosofia dá uma resposta indireta a esta pergunta. Você não é responsável pelo mal que herdou, mas é responsável pelo seu tratamento. Nessa situação, a terapia só pode ser conhecimento, instrução. Só se tem o conhecimento de que o mal é mal. Você pode enfrentar sua natureza e sair como vencedor. Entretanto, em nossa discussão, Deus é outra vez protagonista, pelo modo com que selecionou as leis do bem e as leis do mal. Os bons sobrevivem com dificuldade neste mundo. Por outro lado, a violência e o mal dominam. Entretanto, enquanto os bons podem gozar da felicidade na vida dali por diante, os maus podem pouco ou quase não podem. A conclusão final em nossa discussão era que Deus construiu as leis da criação baseado no programa operacional da eternidade e não nossa existência provisória neste mundo. O que quer que não pudemos explicar sobre os espetáculos do mundo, vamos tentar explicar dentro da visão da vida eterna.